a corda ela fazia um arco no ar. E tanto vento, ela é uma coisa impressionante. Você tinha medo de tirar um pé do chão e colocar para frente, porque se você ficar só com um pé apoiado no chão, o vento podia te derrubar e você voava lá de cima, né? Então, assim, não teve jeito, nós tivemos que vir embora. Então, muito vento, não tem o que fazer. O vento, em qualquer montanha, não precisa ser no Everest, mesmo na Patagônia, começou a ventar muito forte, o alpinista desce, ele não aguenta, não dá, você não aguenta ficar muito tempo no vento gelado, não dá. Tecnicamente, é impossível você subir uma montanha com muito, muito, muito vento. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou a Marina Guedes, jornalista que viveu num veleiro pelo Pacífico nos últimos 4 anos. Hoje estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E se por acaso você mora em Floripa, pode pedir o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros também. Confere lá. Eu queria primeiro começar agradecendo aos ouvintes que têm mandado sugestões aqui para o Maré Sonora, o Fernando Holanda, a Sandra, e também os entrevistados que trazem sempre ótimas dicas, né? Exemplo do Bareta, o Lisandro de Almeida. O Bareta foi, inclusive, a pessoa que me apresentou o convidado de hoje, o Tomás Brandolin, que eu estou muito feliz de receber. E eu queria só reforçar que quem quiser também sugerir convidado, dar um oi, falar comigo, escreve pelo Instagram, no perfil, @podcastmariasonora, ou pelo site podcastmariasonora.com. E Tomás, boa noite, boa tarde aí para você. Boa tarde. Boa noite aí, boa tarde aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente para contar um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade e também muito feliz de estar aqui falando com você, Marina. Eu preciso te dar inicialmente os parabéns pela sua trajetória, pela sua elegância e paciência com os jornalistas, porque eu andei assistindo um monte de entrevista que você deu, Tomás, e eu não sei se é pela sua trajetória que é muito legal, eu não sei se os jornalistas se empolgam e ficam te interrompendo, mas eu falei, nossa, que pessoa bacana e paciente com as interações com a imprensa, então, putz, é muito legal. E, enfim, parabéns pela sua forma. Hoje, assim, o alpinismo está na mídia com muito mais frequência, então o jornalista tem muito mais experiência para entrevistar, mas na época, assim, anos 90, ninguém fazia isso, né? Então realmente era mais difícil para os jornalistas entrevistarem, né? Então as pessoas falam, nossa, você escalou o topo do Himalaia. Não existe topo do Himalaia, né? Existe o topo do Everest, de qualquer montanha. O Himalaia é uma cordilheira. Mas enfim, a gente entende, eu tiro de boa isso, né? Não esquenta a cabeça, não. Ninguém é obrigado a entender um termo técnico, né? Assim, um assunto, principalmente na época, muito mais técnico, um termo desconhecido, né? Um esporte que ninguém conhecia. Legal. Onde que vem essa expressão, Tomás, ataque ao cume, que é comum entre os montanhistas usarem quando vocês se referem à subida ao topo das montanhas? Queria te pedir para explicar um pouquinho isso. Ataque ao cume é um termo totalmente militar. Por que se incorporou esse termo militar no alpinismo, eu não sei, né? Mas é um termo militar e que significa assim, a gente na escalada de grandes montanhas em que a gente dorme na parede ou na encosta, a gente monta 2, 3, 4 acampamentos, depende da montanha, né? Até que a gente monta o último, que a gente fala assim, daqui eu vou fazer o ataque ao cume, que é aquele acampamento que dá tempo de você ir até o topo e voltar para o acampamento durante o dia, ou você volta e desce a montanha inteira, ou metade, sei lá, né? Então é um termo militar. Legal. E qual que é o certo? Eu te chamar de montanhista ou alpinista? Eu fiquei nessa dúvida também quando eu ia fazer a sua apresentação, montanhista e escritor. Qual que é o certo? Existe uma definição certa, Tomás?
Não, esses termos são polêmicos. Assim, alpinismo começou... Quem começou a escalar a montanha foram os europeus nos Alpes. Aí surgiu o termo alpinismo. Mas, assim, aqui nos Andes, por exemplo, argentino, chileno, eles consideram que eles são andinistas. Pô, aí fica complicado, né? Depende da montanha, da cordilheira que você nasceu, você tem um termo. Eu prefiro falar como os americanos, mountain climber, né? Um escalador, né? Mas acho que, no meu caso, eu acho que eu sou mais do que escalador, porque eu também não faço só escaladas, ou não fiz só escaladas. Eu gosto de fazer trilhas, de conviver na montanha. Então, eu acho que o montanhista é um termo mais abrangente, né? Pessoas que vão para a montanha são montanhistas. Se o cara vai escalar, ele também é um escalador, né? Mas não precisa ser necessariamente escalador para você ser um montanhista. E eu sou montanhista porque escrevi livros, né? Escrevi 3 livros e um pedaço de um 4º livro, coautor com outros escritores. Maravilha, então vamos cair já nesse assunto, que era a próxima pergunta. Você lançou recentemente um livro, Um Outro Mundo Lá Fora, Expedições ao Ártico, Antártica, Alasca e Himalaia. Do que fala esse material? Queria que você apresentasse, Tomás, por favor. Deixa eu pegar o livro aqui, só um instante. O livro é esse aqui. Esse livro eu falo de 5 expedições. A primeira é a escalada do Monte McKinley, no Alasca, na época que eu morava na Califórnia, eu e um amigo. Depois eu falo... Então é Alasca, né? Aí eu monto comento da expedição que eu fiz com poloneses no Monte Makalu, a 5ª montanha mais alta do mundo, no Himalaia, uma expedição invernal. Depois eu fiz 2 expedições da Antártica, que eu conto, né? Primeiro na ilha Seymour, no Mar de Weddell, depois na ilha Rei Jorge. E finalizo, a última expedição é no Alasca novamente, mas que eu chamo de Ártico, porque é na tundra do Alasca, no norte do Alasca. Então, considera Ártico. Agora, como no meio dessas expedições, que tiveram um intervalo aí de mais de 20 anos, houve outras expedições, eu comento, quando eu fui na Austrália, no deserto de Gibson, quando eu fui para o Polo Norte sozinho, quando eu fui para o Everest, etc., né? Então, eu comento de outras expedições, eu não conto elas inteiras, mas eu menciono, né? Até porque algumas já saíram em livro, não vou ficar contando tudo de novo, né? Então, é isso. Mas, na prática, esse livro, como... eu escrevi esse livro, quando eu decidi fazer 5 expedições, escrever sobre 5, eu fiz esse livro em 1 ano. 1 ano eu escrevi. Mas, depois de terminado, eu falei, Tomás, você passou por tantos sacrifícios para fazer essas expedições, para poder participar dessas expedições. Tive que mudar de país, desfiz casamento, passei meses longe da família, tomei toneladas de anti-inflamatório, consulta em ortopedistas, milhões de horas em academia, trilhas para me acondicionar. Eu falei, Tomás, você tem que contar um pouco para as pessoas os sacrifícios, né? Eu fiz essas coisas principalmente nos anos 90, no ano 2000, né? Os recursos eram outros, não tinha internet, não tinha Google, não tinha foto aérea, né? Então, eu tinha que contar. E como eu já tenho uma certa idade e trabalho com educação ao ar livre, de executivos, coaching, palestras, coisas, eu falei, acho que eu preciso contar também o que eu aprendi com todas essas experiências, como ser humano, né? Não só como alpinista, né? Eu passei por situações assim super fortes, inusitadas, que geraram muito aprendizado. Então, eu também acho que cabia a mim compartilhar. Então, esse livro ficou quase como uma autobiografia minha de uma fase da minha vida mais importante, né, mais ativa. Então, é isso. Você comentou que a ideia era ter lançado há um tempo atrás, aí por conta da pandemia você adiou um pouquinho o lançamento, foi isso? Então, no final de 2019, o livro estava pronto e eu mandei para várias editoras. Lembrando que o mercado brasileiro está numa mega crise, porque, assim, 2 livrarias famosas, importantes no mercado, talvez os maiores players do mercado, quebraram. E, com isso, deixaram de pagar várias editoras, que, por sua vez, deixaram de pagar gráficas e autores. Então, assim, é um mercado que ficou bem complicado aqui no Brasil, né, nesses anos 2017, 18, 19.
Enfim, no final de 2019 eu mandei para várias editoras e todas elas que aceitaram um original falaram, a gente precisa de alguns meses para analisar. Aí veio a pandemia, aí nenhuma falou, não, a gente não vai lançar livro agora, né? Aí eu falei, bom, vou ter que ser produção independente. Daí eu passei alguns meses, falei, bom, como é que eu faço isso? Então eu só consegui descobrir os caminhos das pedras em novembro, que é fazer produção, impressão digital, em vez de ser offset, né? Que você tem que mandar fazer 1.000, 2.000. Então, eu lancei o livro agora só em fevereiro, né? Então, assim, eu comecei esse processo em outubro de 2019, lancei em fevereiro, deu quase 1 ano e meio de atraso, né? Eu achei muito legal que você, no Facebook, é uma das plataformas que você tem usado, né, para mostrar esse material. Já se esgotaram, né, algumas edições, está um super sucesso, né, Tomás, essa venda inicial do livro? Assim, porque é meio que nem a Amazon, né? Você divulga, vende e aí você manda imprimir, né? Então, assim, a primeira edição, eu realmente fiz um estoque, para minha surpresa, vendeu rápido, aí tive que correr atrás da segunda, que também vendeu rápido, que agora estou atrás da terceira. A terceira ainda não vendi tudo, mas de uma certa forma é bom, porque, assim, na primeira e na segunda não sobrou livros para eu colocar em lojas online. E é importante a gente ter livro em loja online, porque a gente tem mais visibilidade no Google. Por exemplo, se hoje você colocar um Google e falar o último livro do Thomas Gondolin, não aparece, né? Se você colocar o nome do livro, não aparece, apesar de estar no Mercado Livre e tal. Então é importante estar nessas livrarias online, né? Embora a gente ganhe metade só, mas enfim, né? Meu objetivo nunca foi lucrar com o livro, né? Mas assim, ter uma visibilidade e viabilizar e fazer outros projetos. E se eu te perguntar... Oi? Né? Eu tenho outros livros engatilhados, e vamos ver se rola, né? Inclusive, quando eu fui sozinho para o Polo Norte, fui eu e um cachorro. E eu já estou há alguns anos para fazer a história, a versão do cachorro da história, fazer um livro infantil, contando a versão do cachorro da história. Eu ainda não fiz o livro, mas eu vou fazer. Calma aí, guarda a história do Bruno aí, que eu quero... Essa pergunta vai um pouquinho mais para frente, pô, não antecipa não ainda. Ô, Tomás, e se eu fosse te perguntar sobre qual dessas viagens que você narra no livro que é a mais marcante, dá para dizer alguma coisa assim? Qual que fica, de certa forma, mais forte para você na tua vida? Não dá, não. Não dá porque, assim, expedições é que nem filhos, né? E esses filhos eu tive em diferentes fases da minha vida. Eu escalei o McKinley com 26. Fui para Brooks Range com 52, né? É diferente, né? Eu acho que a última, por estar mais maduro e ser uma expedição solitária, é a única solitária das 5. Ela, de uma certa forma, ela teve um impacto muito maior na minha vida. Já estava numa minha filha, né? Eu já precisava de óculos para fazer a expedição. Às vezes chove, você não consegue enxergar. E as dificuldades eram outras, eu já não tinha o mesmo condicionamento e tal, né? Era uma remada, não era uma escalada, uma coisa nova para mim. Então, assim, se eu tivesse que escolher, Tomás, qual você quer fazer de novo, eu acho que seria a última. Mas, assim, a segunda, que foi uma invernal no Himalaia, nossa, foi muito impactante essa invernal, né? E para o Himalaia nos anos 80, era uma coisa assim, que nem para Júpiter hoje, né? Uma coisa assim, longe de qualquer escala, de qualquer dimensão, né? Então foi muito forte também essa invernagem. E falando lá dessa região da Ásia, né? Falando especificamente sobre o Everest, a montanha mais alta do mundo, na cordilheira do Himalaia. A gente está na temporada agora de abril e maio, né? Começou a temporada que muita gente faz essa trilha, né, Tomás? Os brasileiros, inclusive, já estão indo para lá, né? Já estão nessa missão. A sua viagem há 30 anos, liderando a primeira equipe de brasileiros, foi em condições completamente diferentes, né? Eu queria te pedir para contar sobre aquela expedição sensacional que você comandou. Então, o que acontece, assim, a melhor época para escalar no Himalaia, Everest, qualquer outra, são os meses de abril e maio. Porque o que acontece é a primavera,
E conforme você vai chegando nas altitudes mais elevadas e mais frias, você se aproxima do verão. Então compensa. É claro que é um frio absurdo lá em cima, mas quando nós fomos foi ao contrário, né? A gente foi no outono, entrando no inverno. Então quanto mais alto a gente subia, mais perto do inverno. E o inverno, a camada de oxigênio ela é mais concentrada, ela é menor, ela é mais baixa, né? Então, assim, o ar é mais rarefeito ainda perto do inverno. Só que, na época, não existiam expedições comerciais. Então, o que acontecia? As autorizações eram muito baratas. Custava $3.000 para você ir para o Everest. Imagina, para um americano isso não é nada, né? Para um francês, um alemão. Então, o que acontecia na época? O número de autorizações era muito pequenininho. Então, assim, era uma expedição para cada via da montanha. Então, existia uma coisa bonita, que a montanha ficava praticamente só para você, só para a tua equipe. Tá, se tem duas equipes, é uma indo por caminhos diferentes na mesma montanha, mas estão indo, né, não é igual hoje. Então, na prática, o que acontecia? Os clubes de montanha do Colorado, de Grenoble, de Berlim, de vários, do Japão, né? Pô, os caras têm grana, eles compravam um monte de autorizações, porque são instituições, não são pessoas. E se você é sócio de um clube, né? Aí você, daqui 2, 3, 4, 5 anos, você ia para a expedição, porque o teu clube que você faz parte já tem as autorizações lá para frente. Você só escolhia a data, né? Você, os membros do clube, né? Então, assim, não tinha como furar a fila, ainda mais para brasileiro. Não tinha como furar. Eu, quando estive no Makalu, com os poloneses na virada 87, 88, no inverno, a gente foi lá onde você pedia autorizações e tal, e eu vi que a fila para o Everest estava de 12 anos. Imagina. Quero ir para o Everest. Então espera 12 anos. Então, para você furar a fila na época, ou você vai numa via perigosa que ninguém vai, né, a chance de sucesso, ou você escolhe uma época do ano menos propícia, que foi o que a gente escolheu. A gente falou, não, vamos para uma via que não é muito perigosa, tecnicamente não é uma coisa assim absurda, né, que é a face norte, mas vamos numa época... Aí os chineses falaram, não, se você quiser vir nessa época, setembro, outubro, meio para novembro, aí a gente autoriza. Aí a gente esperou só 2 anos e meio. Mas a gente sabia que não era uma época ideal, né? Mas foi a maneira que a gente achou de furar a fila. O campo base que existe, né, que onde as pessoas iniciam a subida oficialmente, né, quem realmente vai fazer a ascensão, o ataque ao cume, o campo base era o mesmo local onde vocês fizeram o campo base de vocês na época, ou era outro? Não, assim, cada montanha, Everest ou não, ele tem diferentes faces. Por exemplo, o Everest tem uma pirâmide com 3 lados. Grosso modo, né, simplificando. Então, dependendo do lado que você vai montar o seu acampamento base. Quem for para o Everest pela face norte, vai montar o acampamento base no mesmo lugar que nós montamos. Só que os brasileiros que estão no Everest agora, estão indo pelo Nepal, do outro lado da fronteira. Então, é um campo base totalmente diferente. Inclusive, é um campo base que você só chega por trilha ou helicóptero. E o campo base do lado do Tibete, onde nós somos, você chega de carro. Chega de caminhão, chega de... Né? Na época tem uma estrada, porque o platô tibetano ele é plano e muito alto. Então, você sai da última vila, você já está a 4.000 metros. Então, até a base não sobe muito, né? No Everest, você tem que ir a pé. E é muito mais bonito o lado do Everest, do Nepal, né? A trilha, assim, é muito mais bonita. Né? E o ano de 2019, que rolou aquela foto, uma fila de espera em plena trilha, que aquele nepalese que fez a imagem, Nirmal Puja, tinham mais de 300 pessoas, que até o pessoal estava comentando que, será que essa foto realmente é de verdade, ou é montagem? Qual que é a tua opinião, Tomás, sobre essa lotação que rola atualmente naquela montanha? Essa foto que ele tirou, assim, eu acho assim, isso já vem acontecendo de muito tempo, né? É uma coisa meio inevitável a montanha mais alta do mundo atrair pessoas que não são alpinistas para subir lá, né? Se implementou uma estrutura bastante grande para facilitar a vida dos alpinistas, né? Hoje você vai em expedições comerciais
as escadas já estão montadas, os acampamentos, 1, 2, 3 já estão montados, e mais do que montados, eles já estão abastecidos. Você não precisa mais levar comida, porque quando a gente ia para o Himalaia, nós temos que levar toda a comida lá para cima, as cordas, equipamento de escalada, barraca, saco de dormir. Hoje os Sherpas fazem esse trabalho, né? Então ficou muito menos difícil você subir. Hoje, realmente, o teu trabalho é subir a montanha. Você não precisa ficar carregando, né, um monte de peso, não sobe e desce constante, desgastante, cansativo, arriscado, né? Então, de uma certa forma, isso se espalhou para as outras montanhas de Himalaia, né? Então, assim, o trabalho pesado, quem faz é o Sherpa. Eles vão fixando corda todo o caminho. O que você faz? Você se clipa na corda, fala, hoje eu vou do 2 para o 3, amanhã eu vou do 3 para o 4, eu vou do base até o 1. E geralmente o guia da agência que você contratou, ele vai falar para você, amanhã eu quero que você vá da base até o campo 2, dorme lá 2 dias e volta. Então, eles determinam, porque eles têm muito mais experiência, o teu ritmo de aclimatação. Então, se você seguir o que eles falam, provavelmente você vai se aclimatar de uma maneira melhor do que for da sua cabeça. Então, assim, você não toma muitas decisões estratégicas, né? Você está meio... É que nem você ir para um veleiro numa travessia do Brasil para a Europa, né? Os marinheiros fazem tudo, de vez em quando falam, olha, vai lá, puxa aquele cabo, ajeita a vela mais 50 graus para cá, daí você vai lá e faz, né? Aí você chegou na África, você fala, puxa, ó, atravessei o Atlântico velejando. Você não fez quase nada, mas você estava no barco, né? Então, mais ou menos é isso, mas é inevitável, né? Assim, porque outra coisa que aconteceu com a gente, que eu me lembro, né, a burocracia, principalmente para o Brasil, que é muito longe do Nepal, né? É muito complexa a burocracia, a parte logística. Tem coisas que você não embarca no avião para ir, para voltar. Por exemplo, combustível, você não leva no avião. E você precisa de muito combustível, gás, benzina. A gente gastou mais de $20 mil em garrafas de oxigênio. Depois você não pode trazer para o Brasil. Aliás, vai fazer o que com elas aqui, né? A gente vendeu, a gente pagou 20 e não sei quantos mil dólares, 2 meses depois a gente vendeu por $4 mil. Nossa. Então, quando você começa a ver a logística, a complexidade, como é que a gente teve que levar 1.600 quilos de comida daqui até o Nepal? Aí chega lá, o Sherpas fala, a gente quer mais 300 quilos de batata, 200 de cebola, 500 de arroz. Você fala, meu Deus, é muito... melhor, vou entrar numa expedição comercial que é mais fácil. Você se livra de um monte de aporrinhação, né? Trabalha-se menos, a montanha você não fica na ralação, a chance de sucesso é muito maior. É inevitável, né? Que isso acontecesse, né? Hoje o pessoal, daqui a pouco você vai poder ir para o espaço sem ser astronauta, dinheiro, né? Então, eu fico chato, porque assim, se perdeu muito da liturgia da escalada, daquela experiência mais espiritual, mais mística. Hoje ficou uma coisa muito comercial, né? Puta, eu pego o avião, vou lá, desço, caminho, escalo a montanha, volto para o meu trabalho, como se fosse umas férias. O ano que vem eu vou mergulhar não sei aonde, outro ano eu vou esquiar. Esse ficou mais umas férias mais sofisticadas, né? Enfim, não é uma pena, mas assim, não tem jeito, né? Você tem vontade, por exemplo, Tomás, de voltar para lá alguma época e tentar refazer a ascensão ao topo? Não, eu não tenho mais condição física para isso. Estrutura física, não é nem condicionamento. Meus joelhos já se aposentaram. Então, assim, Tomás, não conte conosco. Então, eu posso fazer outras expedições, mas, assim, escalar o Everest é muito difícil. Eu teria que me preparar. Eu não sei, acho que não daria. Eu estou com 61, a tendência até eu começar seria com 65, sem falar na parte financeira, né? Porque eu acho muito difícil alguém patrocinar um cara de 65 anos. Eu teria que ir com recurso próprio e não vou conseguir ter 60, 70, 80 mil dólares. Né? Não dá. Eu assistia, no seu canal do YouTube tem uma série de vídeos interessantes mostrando as suas expedições, e é muito emocionante o vídeo que vocês, inclusive, filmaram, né, a expedição em 91,
E é muito emocionante assistir o cinegrafista mostrando você, e quando vocês decidem por segurança que acabou, que tem que voltar, que está muito vento. Como é que foi aquele momento, Tomás? Então, lá no Everest, o que acontece? Conforme vai chegando o inverno, os ventos vão aumentando muito, que eles chamam de jet stream. Por isso que a grande dificuldade de escalar no inverno no Himalaia é mais frio, o ar é mais rarefeito e tem muito mais vento. Né? Porque, tecnicamente, a montanha é a mesma. E os dias são ensolarados, por incrível que pareça. Né? É difícil você ter uma nevasca no inverno. Né? Então, assim, os ventos eram muito fortes. E vento, assim, ele vai lá e destrói as tuas barracas. Você monta a barraca, ela destrói. Tanto que no Makalu, quando eu fui no invernal, as últimas acampamentos eram em cova de gelo. A gente escavava o gelo e dormia lá dentro, porque barraca não aguenta. Né? E então, a gente sofreu muito com o vento. Né? Então, tem uma hora que não dá. E outra, para o cara filmar, congela a mão, congela o equipamento. Né? Eu me lembro quando eu estava saindo do acampamento do Colo Norte para ir para o acampamento 5, é uma aresta estreita com abismo dos dois lados. Você está no meio de uma aresta estreita, abismo de 400 metros de cada lado. A corda, veja, uma corda, né, que o velejador chama de cabo, ela não tem área vélica, né, ela tem 11 milímetros. A corda, ela fazia um arco no ar. E tanto vento, ela é uma coisa impressionante. Você tinha medo de tirar um pé do chão e colocar para frente, porque se você ficar só com um pé apoiado no chão, o vento podia te derrubar e você voava lá de cima, né? Então, assim, não teve jeito, nós tivemos que vir embora. Então, muito vento, não tem o que fazer. O vento, em qualquer montanha, não precisa ser no Everest, mesmo na Patagônia, começou a ventar muito forte, o alpinista desce, ele não aguenta, não dá, você não aguenta ficar muito tempo no vento gelado, não dá. Tecnicamente, é impossível você subir uma montanha com muito, muito, muito vento. Tomás, e a altitude que vocês estavam quando você decidiu voltar, era qual? No Everest, 7.100, que nem é muito alto, um pouco acima do Colo Norte. Mas, assim, do Colo Norte sobe uma aresta que vai até o ombro do Everest. E essa aresta não tinha muita neve, né? Não tem muita, normalmente não tem muita neve, é uma encosta mais rochosa. Mas, assim, o pouco de neve que tinha era uma cortina de neve, isso é fumaça. O vento era muito forte, a gente não ia conseguir subir, e se subisse, e você monta o acampamento ia ser destruído em minutos. Daí você não tem onde dormir, lá em cima, você vai morrer à noite, né? Vai morrer congelado. Então não tinha o que fazer. Só se ficasse lá semanas, entendeu? Daí acaba a autorização. Talvez a gente ficasse um mês e pega uma janela de bom tempo, quem sabe, né? Sei lá. Lá com as coisas a gente tentou no Makalu, não deu. Tanto que o Makalu levou mais 20 anos para ser conquistado no inverno, várias tentativas depois, e o K2 só foi agora esse ano, né? Décadas de tentativas no inverno, então depende um pouco de sorte de você ter bom tempo. E na época nós não tínhamos meteorologia online, né? Não tinha esse papo de amanhã, janela, se prepara, não tinha isso. Era bem roots, né? E você tem esse diferencial, né, Tomás? Você cuida de toda a preparação, você vai atrás, né? Como você comentou na resposta anterior, você prepara tudo, né? Não tá tudo prontinho de mão beijada para você, né? Que no meu caso, né, que sou da velha guarda, a época mais romântica do alpinismo, eu gosto de toda a jornada, desde a ideia, o planejamento, a concepção, né? Eu curto essas coisas do planejar, as soluções. Nossa, quando eu fui para o Polo Norte sozinho, quantas soluções inovadoras, né? Porque assim, não tem plano B, né? Caiu no gelo sozinho, não tem um amigo para te tirar. Não tem, chama um resgate que não tem. Então, assim, quando não tem plano B, como é que você faz? Então, eu gosto de buscar essas soluções, né? Então, nossa, saiu uma barraca assim assado, fogareiro. Então, eu curto esse processo, né? E hoje quase ninguém curte, não faz, né? Vai para o lado mais fácil, e eu entendo, né? É mais fácil, é mais prático, mais barato, mais rápido.
não gera tanto aprendizado, mas acho que as pessoas não estão muito interessadas nisso. Né? Muito obrigada por acompanhar este episódio. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar com quem desejar. Na semana que vem, você confere a segunda parte da conversa com o Tomás Brandolin. Ele vai contar sobre suas incríveis experiências no Polo Norte. Siga o Maré Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube para não perder nenhum programa. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos.